Atos capítulo 1, versículo 8 e o 9, 31. É bom rever o pastor Carlos. Eu estava pensando assim, como é que eu vim parar em Blumenau, né? Como é que eu vim um dia, cheguei aqui? O Rolliston acha que tem mais de 10 anos, depois nós vamos fazer a conta. Eu lembro que o Quarteto Adoração falou com o pastor Nilton acerca do nosso trabalho, o Edson Wanda, mas o pastor Carlos um dia me viu pregar também em Joinville, e ele falou com o pastor Nilton, e graças a Deus, Deus tem alianças, né? Deus é Deus de alianças, Deus de momentos, e Deus de oportunidades. Atos 1, 8, é um versículo tremendamente conhecido, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Agora o capítulo 9, versículo 31, é como se já tivesse cumprido o que Jesus falou no 1:8, que o 9:31 já está na tela, ou você pode ler na sua Bíblia. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Os irmãos podem se assentar com a Bíblia aberta. Deus abençoe os alunos do CTM, vocês conseguiram chegar também, né? Deus abençoe o pastor Everton com toda a liderança. Muito bem, vamos compactar aqui uma palavra. São 9h06. Eu quero mandar um abraço também para a Carla e o Valdivino, que estão lá no Haiti, estão nos acompanhando, e eu tenho alguns irmãos também, amigos, nos acompanhando. O Giva, lá nos Estados Unidos, né? Eu estive agora, mês passado, nos Estados Unidos, e preguei em 5 cultos. O Giva estava em 4, viu, Alex? Estava em 4. E 2 dias que eu voltei para os dos Estados Unidos, aconteceu um acidente. Mas ele mandou uma mensagem ontem, já está andando sozinho, já está melhor, não é? Glória a Deus. Meus irmãos, desde ontem nós estamos falando de uma igreja missional. Não é uma igreja que entra e sai da presença de Deus, mas é uma igreja que vivencia a presença de Deus no seu dia a dia. E o que mexeu comigo, eu sou uma pessoa, eu procuro assim ser bastante sensível ao que o Espírito Santo está comunicando ao meu coração. E como eu sou de uma família de evangélicos, eu nasci na Igreja Batista e fui para a Assembleia de Deus. Eu tenho tio que é pastor, o meu sogro é pastor há 70 anos, ele tem 94 anos de idade, ele está fazendo dia 16 agora, 94 anos de idade, e está lá em Ipanema, auxiliando, um dos primeiros pastores do estado de Minas Gerais, da época ainda do pastor Anselmo. E eu venho de uma família de evangélicos, e toda a vida crente, né? Eu até brinco que eu não sou ex-nada, assim, nunca bebi, nunca fumei, fui criado na igreja, e eu considero isso como uma vitória. Quem sai do mundo, vem para a igreja, dá o testemunho, né? Ah, Jesus fez isso, me libertou, fez uma grande obra. Mas eu acho que a gente dá o testemunho também de ter nascido no Evangelho e permanecer na presença de Deus, é uma vitória, né, pastor? Eu até brinco que eu sou ex-bobo, eu estou menos bobo hoje, mas assim, então, eu sou criado na igreja, toda a vida eu gostei muito de igreja, fui sempre um pardalzinho, gostei de igreja. E tem uma frase, irmãos, que eu sempre ouço de crentes mais antigos da igreja, eles sempre dizem assim: que saudade que eu tenho da igreja do passado. Alguém já ouviu isso? É claro, né, linda? Que saudade que eu tenho daquela igreja. Ah, meu Deus, que saudade da igreja primitiva. Que saudade da igreja daquele tempo. E eles contam para nós umas histórias de 50, 60, 70 anos atrás. E eu confesso para você que quando alguém fala assim comigo, eu como pastor de igreja, eu tenho saudade, irmão, daquela igreja, da igreja primitiva, né? Daquela igreja também e tal. Aí começam a contar uma história que a gente ia a pé para os cultos, não é verdade? Aquela vigília. Eu lembro também, há 45 anos atrás, 42 anos atrás, vindo das vigílias a pé, de madrugada e tal. E quando esses irmãos mais antigos contam essas histórias para nós, que saudade, eu fico assim meio sentindo, muito longe disso. Será que a igreja hoje, assim, a gente está tão ruinzinho que a pessoa sente tanto daquela época do passado? E aí eu pensando nisso, eu comecei então a fazer uma análise diante disso. Qual a igreja do passado que a gente precisa ter saudade, não é?
Ou por que ter saudade da igreja do passado? E eu comecei então a fazer uma análise, pensar algumas coisas, que realmente a gente precisa ter saudade da igreja primitiva, da igreja de Atos. Mas quando a gente faz uma análise dessa igreja de Atos, a gente imagina uma igreja de só vitórias, de bênçãos, de conquistas, de curas. E eu comecei a pensar algumas coisas em relação à igreja primitiva, que as pessoas têm saudade dela. Porque eles dizem que têm saudade da igreja primitiva. E é bom ter saudade de Atos 2, de Atos 3, de 4. Mas será que eles têm também saudade da igreja do Ananias e Safira? Será que tem saudade do Estevão, que se tornou mártir? Será que tem saudade também do Barnabé e o Saulo brigando e se dividindo no ministério? Será também que tem saudade da igreja que os crentes eram colocados dentro das prisões e o anjo lá ia tirar? Será que tem saudade daquela igreja que teve que fazer uma convenção em Atos 15 para resolver problemas internos? Porque quando a gente fala que tem saudade, a gente só lembra das coisas boas, porque é bom ouvir esses testemunhos. Mas o que eu venho mostrar para você aqui é o seguinte, que é possível ter saudade da igreja primitiva, da igreja vitoriosa, da igreja que vencia, sem esquecer do que ela passava, mas também reconhecendo que todos os problemas que esta igreja enfrentou nunca foram problemas suficientes para impedir dessa igreja crescer. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui esta noite é exatamente essa linha, que apesar de, ou não obstante, todas as dificuldades que a igreja enfrentou ao longo da história, essas dificuldades não foram maiores do que a operação de Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. A segunda coisa que eu quero falar, que nós não podemos ser crentes, somente crentes saudosistas. Porque tem gente que ele é saudosista, ele só anda olhando no retrovisor. Ah, que saudade que eu tenho, olha como é que era e tal. Só que andar no retrovisor, você vai bater em algum lugar, você vai perder a direção. É bom olhar o que Deus fez, lembrar, chorar e glorificar a Deus, mas a gente não pode ser crente só saudosista. E também aquele crente futurista que diz, eu tenho certeza que Deus vai fazer, nós vamos fazer, vamos realizar, etc. Ele é futurista. A gente precisa também de uma igreja que comemora as vitórias do que Deus tem feito hoje. Porque eu tenho visto Deus mover hoje. Então, queridos, a gente não precisa ficar com esse saudosismo, aquela época era que é bom. Era bom, pode lembrar. Só que é o seguinte, a gente precisa experimentar o sobrenatural de Deus e o que Ele tem feito hoje no nosso meio também. O que a gente experimentou, pastor Rollins, hoje de manhã com essa meninada aqui, essa moçada, no CTM hoje de manhã, foi um negócio lindo, pastor. São jovens caindo pelo chão com a boca no pó, dizendo, eu quero, eu vou, eu acredito, eu sonho, entendeu? Então é isso que eu venho dizer aqui, pode ter saudade, mas você precisa experimentar o que Deus tem feito hoje também no nosso meio. Aleluia! E pensando nessas coisas, eu queria fazer algumas análises aqui, rapidamente, com mais poucos minutos, falar sobre algumas lições do livro de Atos. Por que a gente pode ter saudade dela? A gente tem que ter saudade dela, porque assim como o Espírito Santo estava sobre o ministério de Jesus no Evangelho de Lucas, o Espírito Santo estava sobre a vida da igreja no livro de Atos. É uma característica interessante da igreja, mas em segundo lugar, a igreja de Atos, ela é uma igreja que a gente precisa ter saudade dela e pode ter saudade, porque era uma igreja de ações sobrenaturais de Deus. Olha os verbos que nós encontramos relacionados à igreja de Atos. Verbos de ação. Recebereis, divulgavam, curavam, orando, andavam, reunidos, edificada, perseveravam, multiplicavam, creram, enviaram, cresciam, ouviam, viam, aumentavam, entrando, saindo, comovia, louvava. Olha o tanto de verbo de ação no livro de Atos, porque o Espírito Santo estava sobre ela.
E não estava só sobre ela, estava dentro dela, estava movendo nela. Mas não são só verbos de ação, nós temos alguns substantivos também no livro de Atos, que é poder, oração, comunhão, ousadia, sinais, maravilhas. Mas tem um adjetivo lá, que eles eram cheios. Aleluia. Cheios para irem, cheio para entrarem, cheio para saírem. Então eles experimentavam esse sobrenatural. E eles então, é interessante, irmãos, que com esse poder, com essa ação de Deus em cima deles, sobre eles e dentro deles, nós encontramos então uma igreja que tinha uma característica interessante. Em primeiro lugar, ela pregava o evangelho todo. Eu vou repetir, pregava o evangelho todo. Não era só o evangelho que Deus ia dar coisas, é um evangelho todo, é um evangelho completo. Aleluia. Quando Paulo chegou lá em Éfeso, eles conheciam só o batismo de João e não sabiam ainda sobre o Espírito Santo. E Paulo pregou, impôs as mãos sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Porque o evangelho não pode focar só um lado da mensagem, precisa ser o evangelho todo. Que se alguém está em Cristo, nova criatura é, que tem que ter vida de santificação, que tem que ter vida de mudança. O evangelho é um evangelho completo, não é um evangelho que Deus vai me dar, mas é um evangelho que Deus é melhor do que coisas. É um evangelho que eu estou comprometido não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez. Aleluia. É um evangelho completo. Esta era a mensagem, o evangelho todo. Mas não era só o evangelho todo, era o evangelho para toda criatura. O evangelho todo para toda criatura. E esta precisa ser a visão da igreja. Eles iam, vinham, voltavam. A prova é que de Atos 1:8 para Atos 9:31, a Judéia, a Galiléia, a Samaria já tinha recebido o poder do evangelho, porque era uma igreja que fazia o quê? Se movimentava. Ela atingia, ela atacava por todos os lados. Esta é a igreja missional, como pregamos ontem, ela caminhava com a mensagem. E eu falei uma coisa e vou repetir, porque Jesus me ensina que Ele não ia para fazer a obra, Ele fazia enquanto ia. E vivenciar esta experiência é muito gostoso, porque em qualquer momento que Deus movimenta você para algo, você está disposto a cumprir. Eu contei no CTM, o pastor Rollins falou que eu não tinha contado aqui na igreja ainda no templo, e vou contar um fato que aconteceu em Coronel Fabriciano, ali do lado de Ipatinga, Minas Gerais. Um irmão, Zezinho, aceitou Jesus, tem mineiros aqui, conhece Coronel Fabriciano, aceitou Jesus, e ele ficou empolgado demais, e já era um crente fiel. E os irmãos dele, mas viraram, como numa linguagem, viraram o bicho. E um irmão dele, que não gostava de igreja nem de crente, chegou numa segunda-feira num culto de oração lá, e queria estourar a porta da igreja para arrancar o Zezinho para lá de fora e pegar o irmão. Pegaram. Os diáconos cercaram e ele saiu dali endemoniado, com muita raiva. E ele foi para um boteco e tomou da número 1 a 51. Tomou, bebeu e fez um bagunção. Deu uma briga lá. E deu uns tiros, e só sei que ele tomou umas facadas e foi parar no hospital, todo machucado. A polícia fez o BO, aquela confusão toda, e o Zezinho no joelho, dizendo: Jesus, não deixa meu irmão morrer. Senhor, tem misericórdia dele. Enquanto o Zezinho está orando, Deus bradou lá na casa de uma irmãzinha do círculo de oração, lá num bairro de Coronel Fabriciano. Ela estava lavando roupa, e o Senhor disse: minha serva, deixa tudo, vai no hospital tal. Você crê num Deus que continua falando? Eu creio nesse. Eu creio nesse Deus que continua falando. Aleluia. Vai na rua, no hospital tal, é no quarto tal. Deu até o número do quarto para ela, porque Deus fala direitinho. Amém? Vai lá e ora por aquele homem, porque eu tenho um projeto na vida dele. Irmãos, a servinha do Senhor, muito simples, ela partiu para lá. Quando ela chegou lá no hospital, tinha 2 soldados na porta, um cabo, um soldado, não sei, 2 policiais na porta do quarto. E eles disseram: a senhora precisa de alguma coisa? Ela disse: Deus mandou orar por esse homem que está aí. Ele disse: minha senhora, desculpa, esse homem está sob custódia da justiça, ninguém pode chegar perto dele, só médicos e enfermeiros. Ela disse: ô moço, mas é só orar. Ele falou: minha senhora, desculpa, mas não tem como. Desculpa, é ordem.
E ela foi para o banheiro, chorou, ficou lá uns minutinhos. O Espírito de Deus falou com ela: volta lá. Aleluia. Fica de pé, pastor Hollis, fica de pé, olha, aqui. Quando ela chegou lá na porta do quarto novamente, aqueles 2 policiais, Alessandro, tinham acabado de trocar o turno. Estava curvando lá no corredor do hospital e 2 novos policiais tinham acabado de chegar. Aí ela chegou, deu uma olhadinha assim, o sargento falou com ela: a senhora precisa de alguma coisa? Ela falou: é que Deus mandou orar para aquele moço que está ali. O sargento com a cara muito feia, sério assim, né? A senhora é crente? Ela falou: sim, senhor, eu sou crente, sim. Aí ele falou assim: então Pai do Senhor, irmão, vai lá e ora por ele. Deus mandou um polícia crente, pastor Deus. Irmãos, essa simplicidade, essas coisinhas que você acha que são pequenininhas, Deus continua operando no meio da igreja dele. Eu falo debaixo do sangue, eu não quero perder essa sensibilidade destas coisas pequenas. Isso eu entendo como o evangelho, porque tem alguém que acha que quem prega o evangelho e faz a obra é quem está de paletó e gravata com o microfone na mão. O que Deus está querendo é que você se envolva com Ele, e Ele vai te levar a situações, e Ele vai fazer o sobrenatural através da sua vida. Ele vai te envolver nisso. Minha alma alegrou com isso aqui. E ele continua mesmo. Esse Deus, esse Espírito que movimentava a igreja primitiva. Aleluia. Que saudade que você tem dessa, não é? Mas eu gostaria de lhe dizer que além de lhe pregar toda criatura, e havia também na mensagem da igreja primitiva um caráter missionário. Jesus veio para salvar. Ele não veio para oferecer produtos, ele veio para salvar. A igreja primitiva também tinha uma essência da mensagem, pregava que ele veio morrer e ressuscitar. Mas a igreja primitiva também pregava que Jesus iria voltar. Então a gente tem a saudade dessa. Mas aí, fazendo uma análise aqui, eu gostaria de lhe dizer também que a igreja primitiva, ela passava por algumas lutas, ela tinha alguns desafios. E eu queria pontuar aqui em poucos minutos algumas coisas que esta igreja, que a gente tem saudade, enfrentava, para me concluir dizendo que não obstante tudo que ela passava, ela sobrevivia. Irmãos, a igreja é o maior milagre da história. Eu vou repetir: a igreja é o maior milagre da história. Eu amo o Senhor Deus, eu amo o Senhor Jesus, eu amo a presença do Espírito Santo, mas eu me encanto quando eu vejo a igreja. Hoje no almoço eu conversava com o pastor Newton, e ele falou uma coisa que é a pura verdade. A igreja passa em alguns lugares por alguns escândalos, a igreja passa por algumas situações, daí a pouco ela tem o poder renovador, as pessoas estão vindo pedir oração nela de novo. Não é isso, pastor Newton? Esse escândalo aqui agora, a igreja ficou fechada, não sei o que, teve uma luta, daí a pouco tem gente de joelho aqui na frente, pedindo oração, acreditando, porque a igreja é a noiva do Cordeiro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela pode passar por ventos e tribulações, mas tem um que sustenta esta igreja, porque ela está fundamentada sobre uma rocha, e essa rocha se chama Jesus de Nazaré. Ei, na autoridade do Espírito Santo, eu quero profetizar sobre a sua vida que você é a igreja, e que não tem vento que vai te julgar e vai acabar com a sua vida, porque você é a igreja. Aleluia. Esta igreja, ela passou por perseguições. Primeiro desafio, agora, que eu quero dizer, ela passava por perseguições. A igreja que a gente tem saudade dela, ela tinha perseguições. Essa semana eu estava ministrando na nossa igreja, lá em Ipanema, na terça-feira, na doutrina, num culto como esse aqui, e eu estava me lembrando de quando os discípulos foram presos, lá no capítulo 4, capítulo 5, por ali afora, e de repente um anjo vai lá, tira os apóstolos de dentro, coloca eles para o lado de fora, tranca o cadeado, e no outro dia o cadeado está fechadinho e não tem ninguém dentro da cela. Anjo chaveiro, abre o cadeado, tira, coloca lá. Mas também não é só anjo chaveiro não, chegou um anjo lá para tirar Pedro. Pedro está dormindo no meio de 2. O anjo chega silenciosamente, ninguém vê, ou não sei o que acontece, acorda Pedro e diz: ô Pedro, Pedro dormindo na confiança, na almofada da confiança. Ô Pedro, vamos embora? O Pedro levanta e vai saindo. Quando ele vai saindo, o anjo falou: você vai largar a capa aí e a sandália? Calça aí.
O mesmo anjo que acorda Pedro é o mesmo anjo que faz os soldados dormirem. Eu vou repetir: o mesmo anjo que acorda Pedro faz os soldados dormirem. Eu acho graça que o Pedro vai, a porta tá. Eu acho que quem inventou esse negócio de controle remoto de portão foi aquele anjo, não é verdade? A porta vai abrindo sem ninguém tocar à frente, porque ela está sendo perseguida, mas ela está sendo abençoada. Eu vou repetir: ela está sendo perseguida. Então, tire da cabeça a ideia que vai chegar um momento que a igreja não vai passar por lutas, por tribulações, que não vai ter nada, que ela vai tudo. Não. Eu venho aqui esta noite dizer que é em meio às tribulações é que Deus vai fazer o seu poder se manifestar. Aleluia. Pastor, hoje não tem perseguição, mas tem uma onda de frieza espiritual rondando as igrejas, irmãos. Tem lugar que é terrível isso. Você prega, parece que você está pregando numa parede de bronze. Como é que vai fazer? Deus vai utilizar você como resposta de Deus para este lugar. Aleluia, meu Deus do céu. Tem lugar que você vai, que você molha de suor e não, mas Deus tem cuidado disso. Em algum momento uma chaminha vai levantar ali, uma tochazinha ali, e alguma coisa vai acontecer, porque a igreja tem dono. E há uma proposta de Deus em começar um grande mover pelas nossas tribunas, pelos nossos púlpitos, onde homens e mulheres que andam com Deus, que têm uma vida de experiência com Deus, cheguem aqui para dizer: assim diz o Senhor. Vinha perseguições, mas a igreja não passou só por perseguições. Me dê mais uns 10 minutinhos, pastor, pode mais um pouquinho? Aleluia, atrasou tudo, aí o culto também atrasa. Mas a igreja não passava só por perseguições. A igreja primitiva, a igreja também passou por infiltração. Porque quando, irmãos, o diabo ele não pode de lá para cá acabar com a igreja, fechar a boca da igreja, de fora para dentro com a perseguição, ele tenta minar. É sério isso aqui, ele tenta minar a infiltração. Então agora aparece o Ananias e Safira para minar a comunhão, minar o que Deus está fazendo. E o Senhor, no estalo, resolve o problema. Então ela tinha perseguição, ela tinha infiltração, mas agora eu encontro uma outra situação que a igreja primitiva passava: distração. Como assim? O Pedro e o João tomaram a palavra e disse: gente, a gente está dirigindo a igreja, mas tem um negócio aqui que não está muito bom não. Nós vamos separar diáconos para cuidar das viúvas, dos idosos aqui, e nós vamos nos dedicar à oração e à palavra de Deus. Você sabia? Porque o ativismo e o muito envolvimento pode roubar o mais precioso, principalmente da liderança e dos crentes em geral. Então a gente tem que ter cuidado, porque pode ser uma estratégia de Satanás a distração. A gente está cuidando da obra de Deus, a gente está cuidando do rebanho de Deus, a gente está com reuniões e despacho e resolve e vai. Daí a pouco você diz: mas espera aí, qual foi a última vez que eu me tranquei sozinho no quarto para orar? Você acha? Aí eu roubo a frase do Hernandes Dias, né? Que ele diz que o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Aleluia, oh glória a Deus. O pastor das ovelhas é mais importante do que o rebanho. E às vezes a gente, como pastores, como líderes, né, a gente se vê tão envolvido que daí a pouco chega a hora de falar e você diz: puxa vida, não tive como. Mas eu quero dizer aqui humildemente, irmãos, quem sou eu? Eu quero dizer humildemente: nada pode substituir o tempinho, um tempo especial de solitude ao lado do Senhor. Existem duas palavras que me chamam a atenção, pastor Nilton: é solitude e solidão. O que é solidão? É quando todo mundo te abandona, é quando todo mundo te deixa. Aí você está numa solidão tremenda. Mas existe uma coisa que nós precisamos praticar na nossa vida: não é a solidão, é a solitude. O que é a solitude? É quando você deixa tudo para ficar sozinho. E você diz: Deus, agora é só nós dois. Desliga o celular, desliga tudo, tranca a porta e vai para lá e fica só você e Deus. E fica só você e Deus. Oh, como é lindo isso. Só você. O que eu vou falar? Não precisa falar nada, só fica lá.
Porque Mateus 6,6 diz: entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus não é o teu Deus que te ouve, é o teu Deus que te vê. Eu vou repetir: é o teu Deus que te vê. É o Deus que te vê. Na solitude, na solidão do quarto, Ele vai dizer: tiraste um tempo para ficar só comigo, vem cá. Eu tenho um novo hino para você, compositor. Eu tenho uma nova mensagem para você, pregador. Eu tenho um novo livro para você escrever, escritor. Da cantarachomehai. Eu tenho uma gotinha da minha graça para aumentar sobre a tua vida. Já contei 300 vezes, vou contar 301, não tem problema, né? Ele acabou agora de mandar a mensagem aqui, o meu filho Gustavo, que mora em Petrópolis, talvez esteja ouvindo lá. Quando ele me ligou 10h30 da noite a cobrar, eu já contei aqui, né? Aqui ele ligou a cobrar e ficou uns 20 minutos conversando comigo. Naquela época a ligação a cobrar era caro, e ele estudava lá em Juiz de Fora, e ligando a cobrar, morando em República, e conversou uma meia hora comigo. Depois de meia hora, eu falei: Gustavo, e aí, vamos ao que interessa. Está precisando de quanto, meu filho? Pastor Nilton, o camarada mora fora, mora em República, liga 10h30 da noite a cobrar, está querendo o quê, pastor Carlos? Você sabe o que ele estava querendo. E eu falei: fala, meu filho, quanto você está precisando? Ele falou: papai, interessante, hoje não te liguei para pedir dinheiro. Aleluia! Não, hoje não. Eu falei: que isso, filho? Ele disse: não, hoje eu liguei para o senhor porque me deu uma vontade de ouvir a voz do senhor. Orei abaixo. Me deu uma saudade de ouvir a tua voz. Estou todo arrepiado aqui, aleluia. Naquele momento o Espírito Santo comunicou comigo o seguinte: eu estou desse jeito com os meus servos. Gente que vem para a minha presença dizendo: eu quero, o senhor tem que fazer, o senhor tem que realizar, o senhor tem que operar. Eu estou querendo gente que vem para a minha presença que diga assim: eu não quero nada, quero só estar na tua presença. Você consegue entender isso aqui? Eu estou vendo muita gente chorando e adorando a Deus aqui. Eu não quero nada. O que eu precisava era ouvir a voz do Senhor. Calamandará rabassuri andagai. Edegai omai. Porque esse mesmo filho, pastor Nilton, que eu já contei muitas vezes, naquela noite que ele estava no auge da crise de depressão, aos 16, 17 anos, quando dentro do carro estava eu, ele, os dois filhos, e numa noite, 11h30 da noite, a gente viajando numa estrada escura, numa estrada estreita, e ele disse: papai, mamãe, eu não tenho perspectiva de vida. Eu não creio que eu vou conseguir me formar. Eu não creio que eu vou me casar. Eu não creio que eu serei alguém na vida. Sabe o que ele me falou, pastor? Eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Imagine um pai ouvir de um filho de 18 anos isso. Eu parei o carro às 11h30 da noite na beira da pista, quando ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Eu parei o carro, meu carro virou um vale de lágrimas aquela noite. Não tinha quem não chorasse, e chorava muito, Linderson. Eu virei para trás e disse: meu filho, o Deus do teu pai vai te dar vitória. Eu falei: pastor, eu garanti para aquele menino: o Deus do teu pai vai te dar vitória. Isso é evangelho experimental, crente. Os teus filhos, os nossos filhos precisam nos ver de joelhos, com o quarto trancado, porque quando a luta chegar, eles vão dizer: papai, está estreito aqui, me ajuda. Eu não consigo crer, mas o Deus do Senhor é o Deus da minha mãe. Ei, caramba, Deus está falando agora pela internet. Tu que estás desesperado, creia no Deus do teu pai. O Deus do teu pai vai fazer alguma coisa. Você consegue adorar por alguns segundos? Aleluia. Deus me manda dizer esta noite: eu estou com saudade de você. A igreja na ela não estava desatenta em sentido a distração aqui, porque quando viu que estava distraída, Pedro falou: a gente vai dedicar a oração e a leitura, porque não tem
tem nada mais importante na vida de um crente do que oração e palavra. Palavra e oração, oração e palavra. Se nós tivéssemos mais crentes de joelhos, nós teríamos mais gigantes espirituais de pé. E na oração o mais importante não é o que você vai falar, é com quem você está falando. Quando perguntaram a W. Tozer o que é mais importante para uma igreja, oração ou palavra de Deus, ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? Estou com vontade de cantar aquele assim, a Ele a glória, não sei qual tom que é. A Ele a glória. Eu queria que você adorasse um pouquinho. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Sempre haverá um espaço no coração do Pai. Eu vou repetir: sempre haverá um espaço no coração do Pai. O balaio chegou mais. Tem muita gente que não conseguiu chegar, mas você conseguiu chegar no culto esta noite. Eu tenho saudade daquela igreja lá, mas será que não vai dar para a gente ter saudade numa noite como essa? Será que a gente não vai ter saudade de momentos que a gente está precisando de um direcionamento do Senhor, e de repente na solidão do quarto Ele diz: vem cá meu filho, pega na minha mão, eu vou te acompanhar, eu vou abrir essa, eu vou abrir aquela, eu vou fazer isso, vai, vai, vai. Esses dias eu liguei para esse menino que falou isso. Falei: e aí, filho? Agora à tarde. Ele falou: papai, queria conversar contigo. Eu falei: está acontecendo alguma coisa? Não, só falar com o senhor. Eu falei: você pode me ligar amanhã? Ele falou: não, amanhã de manhã eu não posso porque eu estou de plantão. Como assim? É porque ele está indo para o 6º ano de medicina, né? Quem não tinha esperança que ia formar, passou em 3 faculdades de medicina, está indo agora para o 6º ano. Você sabe por quê, querido? Porque é em meio às lutas e tribulações que você vai descobrir que o Deus da igreja primitiva é o mesmo Deus que continua operando o sobrenatural hoje. Eu preciso terminar, mas deixa eu te falar algo a mais. Perseguição, infiltração, distração, porque o inimigo quer roubar esse momento nosso da comunhão. A igreja tratou e resolveu. Em 4º lugar, confrontação. Tinha aqueles que confrontavam. Em Atos 13, tinha um camarada lá, um cidadão, que se levantou, resistia. Elimas, o encantador, resistia, confrontou, tocou para frente. 5º lugar, inversão. A igreja passava por essa crise, inversão. Como assim? Em Atos 1,6, eles dizem assim: restaurará tu o reino de Israel agora? Aí Jesus falou: vocês não entenderam ainda, não compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vocês têm que ir para Jerusalém para ser cheio de poder, porque eles haviam invertido a visão. Irmãos, a igreja não pode inverter a visão. A igreja existe por causa de almas. A igreja existe para salvar vidas. A igreja pode comprar um sítio, a igreja pode comprar uma fazenda, a igreja pode comprar um shopping center, a igreja pode investir, deve investir, precisa ter um patrimônio, mas a igreja não pode esquecer que Deus não nos chamou para um reino terreno. A igreja precisa entender que o dinheiro da obra missionária não pode ser da coxinha e do quibe só. A igreja precisa ter o comprometimento. Nós não podemos inverter a visão. Mas eu termino dizendo que a igreja tinha passava por uma outra crise. Discordaram. Pedro, ou melhor, Paulo e Barnabé, né, teve uma briga tremenda. Lá na frente, recuperaram. A igreja também teve um outro problema, irmãos. A igreja primitiva, abençoadíssima, problema do aplauso. Por 2 vezes a gente vê. Teve uma hora que queria coroar lá o Paulo, teve uma hora que queria aplaudir lá o Pedro. Não. Cornélio dobrou o joelho: não levanta que eu sou um homem como você.
queriam dizer que Paulo era Júpiter, era um tal. Não. A gente precisa ter cuidado com o aplauso. Deus começou a nos abençoar bastante. Começa a transferir tudo, a honra, a glória. Ô irmão, não estava aqui na minha ideia de falar não, mas eu estou lembrando lá de quando Josué assumiu o lugar de Moisés. E de repente ele falou: a gente vai entrar na terra prometida, que é um caminho que a gente não conhece. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai botar a arca na frente. O segredo nosso é seguir a arca. A gente vai seguir a arca. Começaram a seguir a arca, aí começou a dar certo. Quando começou a seguir a arca e começou a dar certo, Josué falou: mas mantenha a distância. Sabe por quê? Não fique longe para não se perder, mas não chegue muito perto para não se queimar. Sabe por quê? A glória é da arca, é da presença que está em cima na arca. Não perca Deus de vista, mas não queira puxar a glória, porque o louvor é todinho para Ele. Quando Ele te abençoar, transfira a honra. A gente a igreja teve o cuidado com o aplauso. Começou a aplaudir, disse: não. Ser humano comum. Porque os homens e mulheres que Deus usa, irmãos, são seres humanos comuns, que passam por lutas e tribulações como qualquer ser humano. Eu cheguei num culto outro dia lá em Ipanema, preguei, falei: irmão, cheguei aqui triste, com vontade de ir embora, não queria nem ficar no culto. E estava mesmo. Eu não sou melhor do que ninguém. Quantas vezes eu dobro o joelho, peço a Eunice para pôr a mão na minha cabeça. Não tem vergonha de falar isso. Ora por mim aqui, querida, estou ruim. Já procurei de Gênesis, Apocalipse, não achei um versículo para pregar. E ela ora, põe a mão na minha cabeça e diz: te abençoo, Jânio, vai lá, isso é mesmo. Daí a pouco o Espírito de Deus assopra. E o Senhor comunica dizendo: meu filho, é só para você entender que não é você. Sou eu em você, sou eu na sua vida. Eu vou concluir, porque eu tinha anotado aqui para analisar um pouquinho saudade da igreja também de Corinto, não é verdade? Que igreja que tinha todos os dons, mas pensa nos problemas que tinha lá. A igreja de Éfeso, igreja abençoadíssima, mas Paulo escreve dizendo: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Apocalipse 2, olha, vocês são bons, laboriosos, vocês trabalham, não suportam os falsos apóstolos, vocês são bênção mesmo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí a gente aprende que não adianta ter a cabeça cheia de conhecimento e etc, e o coração frio. Então igrejas abençoadas eram igrejas também que passavam por crises. E eu vou terminar lhe dizendo: a conclusão da minha mensagem é o seguinte: o sobrenatural de Deus acontece. Você consegue absorver? O sobrenatural de Deus acontece quando, pastor? Aconteceu em toda a história da igreja, vai continuar acontecendo. Em meio a tudo que passava, apesar de tudo que eles passavam, enquanto passavam, o Senhor continuava operando o sobrenatural dele. A conclusão, eu diria assim, que o clímax do que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: como disse o grande dramaturgo inglês Shakespeare, né? Ele disse: os cães ladram, mas a caravana passa. O que eu quero dizer é o seguinte: dificuldades à direita, à esquerda, problemas, lutas, não sei o que, cai um ali, cai ali, mas a igreja ergue a cabeça e Deus vai operando nela e através dela. E o que eu não quero ficar é fora do que Deus está fazendo nela e através dela. Tem gente que fica esperando e dizendo: vou esperar resolver os problemas para me envolver. Eu já estou dizendo: enquanto os problemas estão aí, deixa eu me envolver, porque os problemas ficarão e a igreja vai levantar a cabeça, e muito breve a trombeta vai soar, e nós vamos deixar Blumenau, vamos deixar Ipanema, vamos deixar o Brasil, e quem está indo para os Estados Unidos vai deixar os Estados Unidos e vai embora para Nova Jerusalém, porque lá nos espera, porque somos igrejas. Fique de pé comigo adorando. Glória a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Você que é a igreja, você consegue exaltar o nome dele? Para sempre. Amém. Perdão.
esta igreja de Blumenau, não estou falando aqui para nenhum sentimento de bajular, nada disso, Deus me guarde. Essa igreja é referência, irmão, nesse estado, uma igreja que ama a obra missionária. Tem muitas outras. Eu estou comentando sobre essa porque eu tenho um contato com vocês aqui. Fiquem firmes. Não existe luta que seja maior do que o Deus que opera no meio dessa igreja. Eu quero orar com você. Você que é a igreja. Tem saudade da igreja do começo? Tem, não tem? Mas experimente o que Deus está fazendo hoje também. Experimente hoje. Pode ser o último culto seu hoje. É verdade ou não é, irmão? Pode ser o último culto nosso. Experimenta a glória e a presença de Deus nesta reunião, esta noite. Exalte ao Senhor, experimente isso. Eu quero orar com você. E depois eu quero orar, pastor Nilton, humildemente orar pelo Senhor, orar com esta igreja, orar pela pastora Regina e orar pela convenção do estado de Santa Catarina, para que Deus continue usando vocês, abençoando de forma grandiosa para abençoar tanta gente que o estado de Santa Catarina abençoou. E eu gostei muito desse propósito, desses pilares da convenção. Uma igreja mais unida, uma igreja mais avivada, uma igreja mais relevante, isto é, que tem importância, que se salienta, que se sobressai. E além de ser uma igreja unida, uma igreja avivada, uma igreja relevante, uma igreja missional, onde os crentes não são como um rebanho em confinamento, que comem, como eu disse ontem, e vão embora satisfeitos para casa porque alimentaram. Mas uma igreja que sai daqui e a primeira pessoa que ele tiver a oportunidade, ele dá testemunho do que Jesus fez na sua vida. Eu tenho lutado para fazer isso, para ser essa igreja. Em qualquer lugar que eu chegar, eu sou igreja. Estenda suas mãos comigo, assim, não para o céu, assim para frente. E depois nós vamos orar pelo pastor Nilton, pelo ministério e pela convenção. Estenda suas mãos assim para frente. Aleluia, aleluia. Pastor Jander, eu queria orar com o senhor aí à frente. Pastor Rolando está me dando essa liberdade aqui. Você quer vir aqui para a gente orar junto? Venha, pode vir, eu quero orar com você. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele sempre. Chorem, Gaspar. Passaram e viram um velório. Chegaram lá, 3 meninos aí do CTM e viram escrito no caixão que ele é o caminho, a verdade e a vida. Começaram a pregar. Isso é igreja missional. Tem uma igreja da cidade de Ipanema. Ela tem 114 anos, pastor Nilton. A primeira igreja batista do estado de Minas Gerais. 2 missionários vieram da Bahia. Passaram numa fazenda que era um dos meus ancestrais lá, parente do meu bisavô. Pediram pousada porque não tinha lugar para ficar. Eles disseram: vocês podem até ficar, só que é o seguinte, tem uma missa aqui hoje. Eu falei: não tem problema não. No meio da missa deram oportunidade para eles dar uma saudação. Foi fundada a primeira igreja batista do estado de Minas Gerais. Porque não existe lugar para você falar, você é a igreja. Essa igreja é missional. Tem gente aqui que está vindo desde o primeiro dia, está entregando o propósito hoje aqui na frente. Isso é igreja, isso é ser igreja. E o que o Espírito de Deus me incomoda de dizer assim: não importa o que você está passando, esteja passando. O Deus da igreja primitiva,
que fez a igreja superar as lutas, é o mesmo hoje, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar. Se for possível, alguns pastores estender as mãos aqui comigo. Pai, no nome de Jesus. Isso, estenda assim sua mão para frente, na posição de receber de Deus. Eu abençoo, ó Deus, estas vidas que aqui à frente estão, desde criança, tua serva que está de joelhos, teu filho. Eu não conheço a necessidade, o Senhor sabe. Ah, Espírito de Deus, movimenta de forma sobrenatural. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor conhece. E o Senhor é o Deus que pode dar a vitória hoje. E a tua filha, o teu filho, sair daqui com a vitória na mão agora. Ó Espírito de Deus, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, através da internet, visita, movimenta. Senhor, em meio às crises, continua mostrando que o Senhor é Deus. Continue, Senhor, mostrando que o Senhor é Deus. Gente que está se lançando, se jogando nos teus braços para ser instrumento do Senhor a partir desse congresso. Gente que está assustada esta noite com a luta e com o vendaval. Tu és o Deus da igreja primitiva, que em meio às tribulações da igreja, o sobrenatural acontecia, Pai. Eu abençoo-os no nome de Jesus. Eu gostaria, Pai, quero agora, Deus, orar pela vida do pastor Nilton, pastora Regina, esse ministério de Blumenau, Senhor. Olha a grande responsabilidade que o Senhor tem colocado nos ombros dos teus servos. Eu me sinto pequeno, Senhor, diante da autoridade do teu servo. Mas assim como Paulo pediu oração, eu oro pelo pastor Nilton, irmã Regina. Renova as forças dos teus servos. O lugar que o Senhor tem colocado o teu filho não é por acaso. O Deus em cuja presença Ele está, como eu preguei ontem, Senhor, há de conduzir a vida do teu ungido, e que o Senhor possa levá-lo para cumprir o propósito do Senhor por esse Brasil, pelo mundo, e que este Brasil e o mundo possa saber que aqui há homens comprometidos com o Senhor como teu filho. Renova as forças dele, dando unção e graça a cada dia. O refrigério, o azeite fresco do teu Espírito sobre a vida do teu ungido, para a glória do teu nome. Eu oro e te agradeço pela vitória, no nome de Jesus.